Olá a todos os amigos e todos aqueles que acompanham a minha página do Facebook. Hoje quero falar sobre este tema que está em rodapé: como se combate o que é abominável. Há muitas coisas na vida absolutamente abomináveis e Deus também abomina muitas atitudes dos seres humanos. A Bíblia é clara. Se lermos a Bíblia atentamente, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nós descobrimos do que é que Deus abomina. Uma coisa que eu quero falar aqui, que todos nós entendemos bem: a mentira. A mentira é abominável aos olhos de Deus. Daí que até ele diz que quem pratica e vive a mentira não herdará o reino dos céus. E tantas coisas que descobrimos ao ler a Bíblia daquilo que Deus abomina. Agora, como é que Deus tem tentado combater aquilo que é abominável? Desde sempre. Deus tem combatido tudo o que é abominável, porque Deus é santo. E tudo o que é abominação fica bem longe de Deus. Deus não aguenta. Deus vomita. É o que a Bíblia diz, é a expressão. Deus vomita o que é abominável. E como é que Deus tenta combater isso? Será que é com mortes? Será que é com separação? Será que é com, sei lá, destruição? Eu reparo que alguns cristãos acreditam que é exatamente assim que Deus combate o que é abominável. Quando há algo que é abominável, alguns cristãos acham que a melhor maneira de combater é destruir, matar, pôr de parte, construir muros de separação. Não se fala com essa gente porque essa gente é abominável. E então eles criam muros à volta para que aquilo que é abominável não chega até ao cristão. E nós nos esquecemos que nós também já fizemos parte do lado de lá do muro. Também nós já fomos todos abomináveis aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que todo o homem pecou, todos nós, não há nenhum justo sequer. Todos nós cometemos coisas abomináveis aos olhos de Deus, por isso é que estávamos todos separados de Deus. Então, pela graça de Deus, ouvimos o Evangelho, os nossos olhos foram por assim abertos e cremos no Evangelho. E ao crermos no Evangelho, a graça de Deus veio sobre a nossa vida, fomos justificados pela fé e o Senhor decidiu perdoar os nossos pecados porque cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa é a diferença só. Mais nada. Não é porque nós somos melhores que os outros. É porque, de facto, pela graça de Deus, ouvimos o Evangelho, o nosso coração se derreteu com o Evangelho e abriu o coração para a palavra fantástica que o Evangelho carrega. E cremos nele e assim fomos justificados por essa crença, por essa fé. E hoje temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo e não por causa de nós. Mas ainda há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, ou se já o ouviram, precisamos de dar também tempo, porque muitas vezes nós desistimos à primeira. Nós pregamos o Evangelho a certa pessoa e só porque aquela pessoa na altura não aceitou, desistimos da pessoa.
Eu já várias vezes tinha ouvido falar do Evangelho, mas Deus não desistiu de mim, até que um dia se fez luz no meu coração. Nós não podemos desistir das pessoas. E a maior arma que Deus sempre usou para combater o que é abominável é o amor. E nós vemos isso desde sempre, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a graça de Deus em operação, o amor que Deus tem por todo o ser humano. E é assim que nós todos precisamos de combater tudo o que é abominável, tudo o que nós vemos neste mundo que é de facto abominável, porque conhecemos o que Deus diz, sabemos o que a Bíblia diz, sabemos também que Deus abomina essas coisas, mas Deus ama todo o ser humano. Então, cada vez mais eu entendo esta graça, este Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus veio dar o exemplo. Jesus comeu à mesa com prostitutas, Jesus comeu à mesa e entrou em casa de pecadores, de pessoas abomináveis, que praticavam coisas abomináveis. Jesus, ele andou no meio daqueles que estavam doentes. E ele próprio diz, eu não vim para os curados, eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que são os abomináveis da sociedade. Foi para isso que Jesus veio. E Jesus é de facto a expressão, é o expoente máximo daquilo que Deus pensa sobre nós. E Jesus veio mostrar esse amor. Então veja, Deus ama a todos, no entanto Deus abomina milhões de atitudes de seres humanos. Mas Deus ama a todos, mas Ele abomina. Há um exemplo muito interessante que aconteceu e que está no Velho Testamento. Quero usar um exemplo do Velho Testamento de propósito, porque muitas vezes nós olhamos para o Velho Testamento como olhamos e vemos, parece que um Deus assim, um Deus mau, castigador, um Deus destruidor de tudo o que é abominável. E estou-me a lembrar, por exemplo, da cidade de Nínive, uma cidade que Deus tinha decidido destruí-la, mas porque Deus ama as pessoas, na sua paciência infinita, Ele fez de tudo para salvar aquele povo, aquelas pessoas. Ao ponto de usar um homem, o Jonas, que quando soube que Deus queria se usar dele para pregar para a cidade de Nínive, o Jonas fugiu. E como nós sabemos a história, depois foi apanhado, portanto, ele teve um naufrágio, entrou dentro da barriga de um grande peixe, esse peixe depois foi dar à costa e, digamos assim, desculpa a expressão, vomitou o Jonas, mesmo numa das praias dessa cidade de Nínive. Como quem diz, vais mesmo pregar. E ele entendeu que era esse o plano de Deus, a muito custo lá foi pregar para aquela cidade. Uma cidade que à partida já estava condenada devido à sua multidão de abominações. E não é que aquele povo, ouvindo a palavra de Deus falada pela boca de Jonas, não é que eles se arrependeram. E esta, hein? Um povo que já estava condenado a Deus destruir, eles arrependeram-se. Um povo que praticava abominações que já chegava às, digamos assim, esta expressão é minha, chegava às narinas de Deus, eles se arrependeram e Deus que queria destruir aquela cidade, também Deus se arrependeu de destruir a cidade e os livrou a todos. E eles foram salvos da ira de Deus. Vá lá você explicar isto. Como é que nós explicamos isto? Eu tenho para comigo, e é assim que eu creio cada vez mais, cada vez vejo isso mais no Evangelho, nós temos como mandamento, o Evangelho nos dá um mandamento que é o amor. Esse é o principal
mandamento, algumas pessoas pensam que o principal mandamento é ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas meu amigo, eu quero dizer uma coisa, ninguém consegue fazer isso na sua plenitude, de ir pregar o Evangelho a toda a criatura, se não amar primeiro. E nós precisamos de, com a ajuda do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos pode ajudar, precisamos de entender e ter revelação do Espírito Santo deste tipo de amor. Que amor é este? Que amor é este que a Bíblia fala? Que amor é este que ama o ser humano, mas abomina milhões de atitudes que o mesmo ser humano tem? Há uma diferença entre amar e gostar. Eu posso gostar ou não gostar de certas pessoas. Há coisas que de facto que certas pessoas fazem que são verdadeiras aberrações, abominações. Eu não gosto. E de acordo com a palavra de Deus, Deus também não gosta. Mas podemos amá-las. Que amor é este? O que é que eu estou a querer dizer? É o que Jesus diz aqui, a certa altura, podemos ler no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, quando ele lembra o que a lei diz, olho por olho, dente por dente, não é? Naquela altura era assim. Mas Jesus, que é a expressão de Deus aqui nesta terra, quem vê Jesus vê o Pai. É assim que o Pai pensa. E Jesus veio mostrar como é que Deus pensa. E Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Preste atenção, nós muitas vezes lemos isto, parece que estamos a tomar um café e achamos que já praticamos isto, mas não praticamos. Amai os vossos inimigos. Se são nossos inimigos, também são inimigos de Deus. Há uns tempos atrás ouvi alguém dizer assim: aquilo que é inimigo de Deus também tem que ser nosso inimigo. Aquilo que Deus abomina, nós também temos que abominar. Claro que sim. Mas a certa altura chega Jesus e parece que contradiz tudo. E ele diz assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Como é que eu posso amar? Que amor é este? Amigo, este é um amor que não dá nenhum prazer em amar aquilo que nós não gostamos. Há coisas que nós vemos que nós não gostamos em certas pessoas, em certas atitudes, e ao mesmo tempo podemos amar essas pessoas, que é o que Jesus está a querer dizer. Como é que eu amo essas pessoas? Através da oração, porque Jesus diz aqui assim: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A minha maneira de amar aquilo que eu não gosto é orar por essas pessoas. É fazer bem. Sabe o que é fazer bem? É o que a Bíblia diz também, Jesus manda esse mandamento, que é: dá de comer a quem tem fome e dá de beber a quem tem sede. Dá de comer até aos teus inimigos. Dá de beber até aos teus inimigos. Faz bem àqueles que te querem mal. Uau! E quando nós fazemos isso, será porque nós concordamos com as atitudes destes seres humanos? Não. Eu não gosto de muitas coisas que eu vejo no mundo. Eu não gosto de toda esta perversidade que o mundo está. Homens com homens, mulheres com mulheres, pedófilos. Eu não gosto nada disso. Isso é horroroso, é horrorento, isso é criminoso. Mas Jesus nos manda amar essas pessoas também. Não manda não. Manda. Estou a ler o que manda o Evangelho. Jesus, volto a dizer, Jesus é a expressão daquilo que Deus pensa. Nós olhamos sempre para um Deus vingador, um Deus destruidor, um Deus que manda a ira e que manda fogo aos malandros.
Olha, é exatamente isso. Deus vai mandar fogo, Deus vai se vingar, a ira de Deus se vai cumprir. Mas não somos nós que temos que fazer isso, é Deus. A vingança pertence a Deus, a ira pertence a Deus, não é a ti nem a mim. A mim e a ti, sabe o que é que nos pertence? O mandamento do amor. Este mandamento, disse Jesus, cumpre a lei toda. Se nós conseguirmos entender este mandamento e vivê-lo, cumprimos toda a lei dos profetas, disse Jesus. A questão é que não é fácil. Não é fácil porque aquilo que nós não gostamos, também nós não amamos. Mas Jesus disse que não é possível viver o Evangelho se pensarmos assim. Como é que se vive o Evangelho? É não gostar daquilo que não gostamos, mas podemos e devemos amá-los. E por isso foi o que Deus fez com Nínive no Velho Testamento. Deus podia pura e simplesmente cumprir com o pensamento dele. Ele pensou destruir aquilo tudo e acabou. Mas ainda teve uma chance. É porque, meus amigos, Deus dá tempo. Deus dá tempo, Ele é paciente, Ele vai dando tempo. Nós continuamos a ver as pessoas cada vez mais depravadas, a praticarem cada vez mais perversidades, cada vez mais imorais. Mas Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo porque Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Mas chega o dia que essa misericórdia transborda. Isto é, acabou, vem a justiça e vem o juízo. E nós vemos ao longo da Bíblia e da história várias vezes Deus decretando juízo e a sua justiça se cumprindo em várias nações, com várias pessoas, etc, etc. Mas quem tem que fazer isso não somos nós, porque nós também já estivemos do outro lado do muro. Quem tem que fazer isso é Deus. A justiça e a vingança pertencem a Deus. O nosso papel é amar, é até aquilo que nós não gostamos. E quando eu digo amar, não é que a gente tenha que ser igual a eles, não é nada disso. É amar no sentido de poder dar a oportunidade, e sempre que eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, conforme Jesus também nos manda fazer, sempre que eu tiver essa oportunidade, não importa se ele é imoral, se é um, desculpa a expressão, se é um sacana, se é isto ou aquilo, não importa quem seja, sempre que nós tivermos uma oportunidade de evangelizar, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso papel. O papel de Deus é com Ele. O nosso papel é este. Deus te abençoe e espero que possa ser útil esta exortação. Como é que se combate o que é abominável? Com o amor. E se você ainda não chegou lá a este tipo de amor assim, que é um amor que é incompreensível, mas que amor é este? Então peça ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para habitar em nós, para nos ajudar a viver este amor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama não é de Deus. É o que a Bíblia diz. 1 João 3, leia. Aquele que não ama não é de Deus. Deus te abençoe.